Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. E eu convido todos a se colocarem em pé, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10, dos versículos de 1 a 21. Evangelho de João é o quarto evangelho do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 10, versículo de 1 a 21. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 1 a 21. E diz assim a palavra do nosso Deus: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs estas parábolas, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entra por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário a quem não pertence as ovelhas não é o pastor. De modo que, quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, os judeus se dividiram novamente. Muitos diziam: está possuído por um demônio e está fora de si, porque o ouves? Mas outros diziam: essas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos?
Que o Senhor abra as nossas mentes para a porção de sua palavra dele. Amém. Poder sentar. Amém. Amados, nós vamos falar sobre a porta dos céus e o pastor divino. O Senhor Jesus, ele começa o capítulo 10 falando duplamente em verdade. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Ele usou duplamente aqui em verdade. Por que ele usou esse duplamente? Porque ele estava afirmando que ao pastor das ovelhas, ele tinha como obrigação de conduzir, de tratar, de buscar. E quando ele diz aqui que o pastor das ovelhas, ele não iria entrar por uma outra porta, um outro lado. Ele teria que entrar pelo lado correto, que seria a porta. Ele não iria usar outros meios para entrar no meio do seu rebanho, das suas ovelhas, mas ele viria pelo modo que é corretamente. Então ele viria pela porta. E ele diz mais aqui, que ele diz que um porteiro tinha alguém que estava a vigiar este rebanho. E por ter alguém que está a vigiar este rebanho, seria difícil alguém que pudesse entrar por a porta, porque estava ali alguém tomando conta, para que ninguém pudesse entrar e ninguém pudesse roubar as ovelhas, pudesse tirar as ovelhas. Por isso tinha um porteiro. E esse porteiro que estava ali, ele conhecia o pastor das ovelhas. E só a esse pastor ele abriria a essa porta. Ele não abriria essa porta a ninguém, a nenhum outro. Por isso o Senhor Jesus ele diz que aquele que entra pela porta é o pastor. Mas aqueles que entram por outro lado, esse não é o pastor. Porque esse não foi então o porteiro que não abriu. Eles podiam até ter pegado o porteiro, ter matado o porteiro para poder entrar. Mas aqui ele fala que o porteiro estava ali, vigilante. Então, os outros procuravam entrar por outra parte. Ou seja, o ladrão, ele nunca procura entrar pela porta da frente, na casa das pessoas. Ele ou entra pela janela ou pela parte do fundo, das portas de trás. Por quê? Porque a parte da frente está visível ao que estou passando na rua, e alguém pode ver e pode denunciá-lo. Mas a parte de lado da janela e a parte de trás é difícil, da porta da casa. Então ele procurava entrar por esse lado. Por isso que Jesus diz: mas por outra parte é ladrão e assaltante. E na época de Jesus, ele usa aqui, na sua ilustração da parábola, ele sempre gosta de usar o que era prazível na sua época. O que vivia, como vivia a vida natural naquela época. E ele usa aqui a ilustração do pastor. Pastorar as ovelhas. E por isso ele diz assim: a esse o porteiro abre
As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as levam para fora. Quando atira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Eu não sei se alguém aqui já viu no Globo Repórter, eles fazendo uma matéria sobre as ovelhas nos países da Ásia, em alguns países da Ásia. E ele mostra justamente essa parte em que o pastor, ele vem, abre a porta, chama as suas ovelhas, as ovelhas saem, e ele vai na frente, justamente elas seguem ele, porque conhece, já sabe quem é, e vai seguindo ele normalmente para o pasto. E o Senhor Jesus, ele usa essa linguagem de figura para dizer que nós, como ovelhas, ele conhece e sabe os nossos nomes. Por isso nós dizemos que temos os nossos nomes escritos no livro da vida quando aceitamos o Senhor Jesus. Porque ele diz que quando chegar o dia vai nos chamar pelo nome. Ele vai estar à frente deste rebanho, desde que o aceitaram, desde que abriram o seu coração e se tornaram ovelha do maior pastor. E quando ele nos diz aqui, quando as tira para fora, todas as ovelhas que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. E nós conhecemos a voz de quem nos chamou para a eternidade. Quando nós abrimos os nossos corações, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo do Senhor, quando nós estamos ouvindo a sua mensagem, ouvindo a mensagem de salvação, a sua palavra, o Espírito Santo tocou em nossos corações e nós abrimos os nossos corações e o aceitamos. E passamos agora a ser nova criatura. E passamos agora a ter um direcionamento diferente em nossas vidas. Passamos agora a seguir um padrão de vida dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o padrão de vida que Ele nos dá é esse. Ele nos diz que o amor é o centro de todas as coisas. Quando nós abrimos os nossos corações, e o amor é o centro de todas as coisas, porque Deus é amor, é a palavra que diz. E o amor é o centro de todas as coisas, porque Cristo deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por amor a nós. E João 3,16 nos diz, porque Deus amou. Eu digo, porque Deus ama. Deus ama você, Deus me ama. E Deus deseja que você venha fazer parte deste rebanho. Venha fazer parte e entre para o aprisco do Senhor, para ter o seu nome escrito no livro da vida. E quando ele nos diz aqui, mas de modo nenhum seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Aqueles que reconhecem que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, jamais se enganarão e jamais deixarão de andar com Cristo para voltar para o mundo. Mas aqueles que não têm realmente conhecimento
essa certeza de que Jesus é o seu pastor e que você é a ovelha dele, ouvirá outras vozes e seguirão outras vozes, seguirão a estranho e fugirão e não terão o seu nome escrito no livro da vida, não serão chamados pelo seu nome quando o Senhor deseja lhe chamar. Como ele diz aqui, todas as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome, mas aqueles que seguirem a outros, ao estranho e não ao Senhor, estes não ouvirão Jesus chamar o seu nome no dia que ele vier buscar a sua igreja. Não ouvirão porque não estarão com o Senhor. Ele pode estar pregando, ele pode fazer muitas coisas, porque o Senhor, quando ele diz aqui, as ovelhas que seguem a estranho, não ouvirá a voz do Senhor. E nós podemos dizer que há muitas ovelhas que estão ouvindo a voz de estranho e não a voz do Senhor. Não conhecem, eu não quero conhecer a verdadeira voz de Deus, de Jesus Cristo, lhe dizendo que você precisa ser uma nova criatura, precisa mudar. Mas as ovelhas que ouvirem o chamado do Senhor e o aceitarem como seu Salvador, essas ovelhas terão um pastor e terá o seu nome sendo escrito e no dia sendo chamado, você pelo nome. Mas amados, o pastor divino, ele está sempre a nos mostrar o caminho, ele está sempre à nossa frente a nos dizer que nós precisamos ser uma ovelha diferente e não ser bodes, mas ovelhas, porque a ovelha, esta sim, é chamada para a salvação. E o Senhor te chama, Ele quer que você deixe este mundo. E Ele está dizendo para você, se você seguir a sua voz, você entrará e encontrará pastagem. E terá o seu nome escrito no livro da vida. E Jesus me propôs essas parábolas, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer, mais uma vez, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E todos que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entra por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Amados, quando Jesus está dizendo que Ele é a porta, Ele está dizendo que não existe nenhuma outra porta para que você possa ter a salvação. Jacó, quando estava fugindo de Esaú, seu irmão, ele se deitou e teve um sonho, e ele disse que viu a porta do céu se abrindo e os anjos descendo e subindo. E ele disse que ali, aquele lugar era o céu, e ele estava diante da porta do céu.
eu vejo os céus abertos. E nós? Quando ele diz que vê a porta aberta, ele está dizendo que aquele lugar era o lugar de Deus, era o lugar onde Deus estava, onde Deus habitava. E ele nos diz justamente isso, que Deus abre, que Jesus Cristo é a porta para os céus, porque não existe nenhum outro. Eu sou a porta. Pode haver, você pode dizer assim, mas há várias portas, mas só uma leva você para o céu, e só uma tem 5 letras: Jesus. Só essa porta com 5 letras leva você para o céu, e mais nenhuma outra porta. Eu sou a porta, e todo aquele que entra por mim salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagem. Como ele estava falando em termos de ovelha, ele agora está dizendo que nós, se quisermos encontrar paz, encontrar uma boa alimentação espiritual, e quisermos ter certeza de vida, só podemos entrar no céu por Jesus. E quando ele diz: ladrão só veio roubar, matar e destruir, eu vim para que tenhas vidas e a tenham em abundância. Quando ele está falando aqui de ladrão, ele não está falando do ladrão comum, ele está falando do maior ladrão. E esse rouba, e além de ele roubar, ele mata e destrói. Além de ele roubar a sua alma, ele destrói a sua vida e ele me mata. É o diabo, é o pecado. O pecado, ele mata você, porque ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para lhe dar vida. Se você entrar por essa porta, você entrará, sairá e achará vida e vida eterna. Amém. Vida em abundância, ele diz. Ele não diz que é somente uma vida simples, mas é uma vida em abundância, cheia de paz, cheia de luz. Não vai haver mais o sofrimento, não vai haver mais a morte, mas vai haver sim abundância de vida, que é a eternidade. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence às ovelhas, não é pastor. De modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas, foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Mas o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Os irmãos falam muito sobre a história de Davi. E Davi é tido um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, na sua vida física, ele era um bom pastor. Ele cuidava das ovelhas do rebanho de seu pai. E ele mostra na sua vida o que é ser dedicado ao rebanho. E ele mostra quando ele diz que ele lutou com um leão
quando veio atacou o rebanho, e Davi diz que lutou e matou. E com o urso, também lutou e matou. O pastor não fugiu. Por isso o Senhor diz que o pastor não foge. Ele protege as ovelhas com a sua própria vida. Jesus Cristo nos protegeu e nos protege ainda hoje. A sua paixão, o seu sangue derramado lá no Calvário, não foi em vão. Ele derramou o seu sangue para proteger o rebanho, para proteger a sua igreja, para proteger aqueles que andava com ele e aqueles que o buscam até hoje. Esse pastor deu a vida para que eu e você pudéssemos ter a salvação, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ter a certeza de que o sangue de Cristo nos libertou dos nossos pecados. E somos livres, porque podemos dizer, em Cristo somos livres, porque Ele nos justifica. E justifica todo aquele que nele crê, e todo aquele que o buscar e que o aceitar. A igreja é justificada pelo sangue do Cordeiro. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por mim e por você. E deseja que você venha para o seu aprisco, venha e entre por essa porta que é Jesus, para ter vida eterna. O mercenário é aquele que pode estar pregando, está falando, está dizendo, mas ele só quer das ovelhas a lã, a carne e nada mais. Só quer das igrejas ou daqueles que estão ali o seu dízimo, a sua oferta. Ele não está ali para lhe ajudar. Ele não está ali para orar ou buscar a ovelha que está doente. O mercenário ele não visita. Ele não vai atrás das ovelhas. O bom pastor vai atrás das ovelhas. O bom pastor ele busca as ovelhas. Ele está na casa das ovelhas. Está ajudando, procurando ver a necessidade. Mas o mercenário não. O mercenário só quer aproveitar das ovelhas. Mas nós dizemos que o bom pastor, o pastor divino, ele está sempre nos socorrendo. Na hora que nós precisamos, necessitamos, ele está junto para nos ajudar. Mas aqueles que se dizem pastores, que são mercenários, quando a ovelha precisa, ele não chega para ajudar, não chega junto da ovelha. A ovelha que se vire. O bom pastor, ele cuida. Se a ovelha está doente, ele cuida. Se a ovelha está precisando, ele vai e ajuda. Ele limpa, ele tira os carrapatos. Ele faz com que a sua ovelha venha ter vida. Mas o mercenário, ele abandona. Ezequiel 34 nos fala sobre o mercenário ali no seu capítulo, onde ele fala tudo sobre a ovelha. E ele mostra vários tipos de ovelha. Ele mostra até também a ovelha com tratamento de ovelha com ovelha.
E ele chega até a dizer que o Senhor disse que as ovelhas gordas o Senhor despreza. Por quê? Porque ali em Ezequiel 34, ele diz que as ovelhas, as gordas corneiam as fracas, as gordas pisam o pasto, enlameiam a água. E ele diz: as suas ovelhas comem aquele pasto pisado, bebem daquela água enlameada, porque aquelas que se dizem ovelhas, que estão gordas, porque estão tirando das outras. O Senhor diz que essas ovelhas não é a ovelha dele. Mas amado, mas ele também nos diz o quê? Nos diz o seguinte: não é só o mercenário que afasta, que tira as ovelhas, mas é que as ovelhas também, há ovelhas boas e as ovelhas más. Há aquelas ovelhas em que não ouve a voz do pastor, e o pastor está falando, querendo que ela melhore, mas ela não quer melhorar, ela não liga, não atende ao pastor, ela quer seguir as suas vontades, os seus desejos, e maltrata o pastor. E o Senhor Jesus diz que muitas vezes o pastor sofre por causa das ovelhas más. E eu estava assistindo há um tempo, há uns meses, há uns anos atrás, assisti justamente um pastor que ele ia seguindo as ovelhas, e uma das ovelhas saiu do rebanho, e quando ele estava andando na frente, ela veio e deu uma cabeçada nele, ele caiu. Quando ele caiu, ela veio e deu outra cabeçada nele, pegou nas costas dele. E se não tivesse os outros pastores ali para socorrer, ela tinha matado o pastor. Ovelhas que não querem obedecer os ensinamentos do pastor, que não querem obedecer para ter boa convivência, boa vida e ter a certeza de salvação. Por isso o Senhor diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e eles a conhecem. Mas as ovelhas que são más não são ovelhas, mas precisam aprender. Amados, quando ele diz que o lobo vem e dispersa as ovelhas, porque o mercenário foge, ele não tem prazer de cuidar das ovelhas, ele não vai brigar para que o rebanho continue firme e não seja disperso, porque para ele não interessa. O que lhe interessa é o ganho, é o alã, é a carne. E a Bíblia diz que ele vai comer até a unha, o mercenário até a unha das ovelhas, porque não tem o coração, ele não tem o cuidado com as ovelhas. Mas o bom pastor, esse sim, esse conhece as ovelhas, esse cuida das ovelhas. E ele diz: assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele deu a vida dele pela igreja, por nós, para que possamos nós ser ovelha do seu aprisco e ter o seu nome, e ter o nosso nome escrito no livro da vida, ser chamado por ele pelo nome. E ele diz que ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. E dessa visão aqui eu vejo
que as ovelhas desses outros apriscos que ele tem que ir buscá-la, para que ele junte todas e formem um só rebanho, um só pastor. São de todas as nações do mundo. São aquelas ovelhas do Brasil, do Chile, da Argentina, do Paraguai, do Equador, da África, Guiné-Bissau, África do Sul, Gana, da Europa, Alemanha, Inglaterra, da Ásia, mesmo a Ásia ali, da Arábia, de Beirute, do Irã, do Iraque, da Cisjordânia, da Palestina. Todas essas ovelhas, quando ele diz aqui, também tem outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são dali de Israel. Também ouvirão elas a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. E ele diz: por isso o Pai me ama. Ninguém as tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dar, autoridade para tomá-la e torná-la, para tomar e torná-la. Este mandado recebi de meu Pai. Esse mandado de dar a vida pelas ovelhas e ser as ovelhas de todos esses outros apriscos. Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. E porque a palavra de Deus, ela diz que esse evangelho será pregado até os confins da terra. E todos aqueles que ouvirem e se converterem e mudarem a sua vida, aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, esses terão o seu nome escrito no livro da vida. Esses entrarão na Nova Jerusalém pela porta, sendo guiados pelo pastor, o único pastor, que é Jesus. Nós vamos entrar em Jerusalém pela porta, guiados por esse pastor divino, esse único pastor que teve autoridade para dar a sua vida pelas ovelhas, e de ter autoridade para depois retomá-la de novo a sua vida, para que possa dizer para nós: mesmo todo aquele que crê em mim morra, viverá eternamente. Porque eu sou a ressurreição e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Haverá um só rebanho e um só pastor. Em que rebanho você vai querer estar? No rebanho que há um só pastor e que você entra pela porta, ou você vai querer estar num rebanho que a porta é larga e o caminho é largo e o final dele é um lago de fogo? Mas o Senhor está te dizendo: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Conheça Jesus, abra o seu coração e o aceite, para que você venha a ter o seu nome escrito no livro da vida, para que você venha a fazer parte deste rebanho. Amados, concluindo, nós podemos dizer que as divisões que houve entre os judeus que se dividiram e que estavam dizendo, chamando Jesus de endemoniado. E ele dizia: se vocês ouvem a este, mas
quando o demônio abriu os olhos, 17. E aí, meus amados, nós podemos ver que Jesus não só abriu os olhos deste cego, do capítulo 9, mas de tantos outros. Há um cego que ele dizia, Bartimeu, ele dizia, quando ouviu o barulho de que Jesus ia passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a turma dizia: cala a boca, cego. E ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus disse: traz ele aqui a mim. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. O homem que deu luz aos cegos, o homem que deu luz à vida, e ele diz que a luz é a vida dos homens, e ele é a luz para nossas vidas. E sem Jesus nós andamos no escuro, e sem Jesus nós estamos cegos. Só Ele abre os nossos olhos para nos mostrar a amplidão do seu reino e da salvação, para que todos nós possamos dizer que Ele é o único caminho, Ele é a única porta, porque não existe nenhum outro nome dado em cima nos céus e embaixo na terra, pelo qual eu e você possa ser salvo, pelo qual eu e você possa ser liberto dos maiores pecados que nós temos, que Ele possa libertar da morte e passar para a vida. E se estamos no pecado, estamos mortos, mas como aceitamos Jesus, saímos da morte para a vida. E o desejo dele é esse: que você venha, o aceite para ter vida, e vida eterna, porque só Deus pode abrir os seus olhos da incredulidade e trazer você para a eternidade em Cristo Jesus, nosso Senhor.